Olá, meus amigos, um bom domingo a todos. Satisfação enorme poder falar com vocês no dia de hoje. Estou aqui dando uma estudada, né, na, na história do cristianismo. A gente é sempre bom a gente se atualizar, os conhecimentos, né, expandir a mente. A partir do momento que a mente da gente ela abre para o conhecimento, é impossível ela voltar a ser do tamanho original, né? É impossível. A partir do momento que você abre a sua mente, né? É, novos conhecimentos são adquiridos, né? E nós passamos a enxergar o mundo e a ver as coisas de forma ampla e abrangente. Meus amigos, eu quero me posicionar quanto à questão política, que muitos às vezes têm pensado que é, nós temos posicionamentos contrários ao que diz ou que ensina a palavra de Deus, mas não, nós temos princípios cristãos, nós acreditamos no que o Evangelho nos apresenta, né, nos ensinos de Jesus, mas assim, a questão política, nós não temos um político de preferência. Apesar de termos eleito o governo que aí está, ninguém é obrigado a concordar 100% com o que os políticos dizem e fazem, né? Nós temos sim, nós vivemos em um país democrático, então nós temos o dever de expressar a democracia, expressar o livre pensamento, a Constituição ela nos garante isso, esse direito. Então assim, eu fico muito triste e chateado quando eu vejo pessoas nas redes sociais, principalmente ultimamente está em evidência isso, cristãos ofendendo uns aos outros, é, debatendo. Hoje em dia se debate mais acerca da questão política do que fala-se de Jesus, fala-se do Evangelho, pouco se fala. Hoje mais o assunto do momento é debater se o presidente falou certo ou não falou, se ele está certo, se ele está errado, se ele fez certo ou se ele não fez, sabe? Essas questões que estão aí em evidência e o povo está quebrando o pau, literalmente, estão quebrando o pau, né? Como dizia antigamente as pessoas, né, os cristãos antigos, os cristãos estão descendo da cruz e descendo o porrete uns nos outros por conta dessa questão política, né? Então é meio que, vamos dizer assim, contraditório, né? A política ela sempre foi o oposto do que ensina o cristianismo, né? Do que ensina a religião. Mas nos últimos anos a política tem visto que a religião é um campo fértil, né? É um campo eleitoral vasto. Então a política tem se aproximado dos evangélicos, oferecido regalias, benefícios e tem ganhado a confiança dos evangélicos. E hoje em dia, com essa questão bem evidente das ideologias entre direita e esquerda, os evangélicos têm se posicionado de extrema direita. Mas essa direita ela tem se tornado um pouco arrogante em alguns aspectos. Eu votei num presidente de direita, né, nas ideias do presidente Jair Bolsonaro que aí está, mas eu não concordo 100% com a forma com que ele age, principalmente no relacionamento pessoal com as pessoas que estão à sua volta, né? Não sou obrigado a concordar. Me desculpe se não agrada a alguns, mas ninguém é obrigado a concordar com ninguém. E assim, por experiência própria, esses dias eu coloquei até uma interrogação lá no meu Facebook, né, a respeito de truculência, né? Eu já vi muita gente truculenta entrar pelo cano, literalmente. Já vi gente chegar com panca de que era o único certo da história, tratar todo mundo a ferro e fogo, ou era do jeito que ele queria, ou então estava fora, né? E depois eu presenciei a ruína, o declínio dessas pessoas, né? A ponto de serem abandonados por filhos e esposa. Tamanha era a arrogância, a truculência, sempre certo, sempre correto, nunca dava o braço a torcer a ninguém, né? Se não falava igual, não servia, não prestava, difamava, detonava com a reputação da pessoa, até o dia que
a situação resolveu se dar um basta, né? Então não é diferente. Truculência não leva a lugar nenhum, arrogância não leva a lugar nenhum, né? Eu acho que toda opinião ela deve ser respeitada, né? Ninguém é obrigado a concordar. Concordância, ela vai além um pouco mais do que simplesmente simpatizar com a pessoa, não. Preciso se raciocinar, pensar, usar a cabeça e aí você vê se você concorda ou não, né? Com seus valores, se vai ou se não vai, se vão de encontro àquilo que você aprendeu, os seus ensinamentos. Isso vai muito de ser humano para ser humano. Mas o respeito ele nunca deve faltar. A partir do momento que falta o respeito, aí as coisas ficam complicadas. Então, assim, o meu posicionamento é a favor do Brasil. Eu torço sim para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê muito certo. Nós, brasileiros, devemos isso uns aos outros. Não torcer contra, não. Devemos torcer a favor do Brasil, para que dê certo todos aqueles que ali estão envolvidos, para que eles façam um bom trabalho, um trabalho honesto, isento de corrupção e que a vida de cada brasileiro melhore. Agora, não é legal quando nós vemos alguém pensar ou discordar da maioria e por conta dessa discordância, a maioria que está favorável ao governo hostilizar as pessoas nas redes sociais, detonar a reputação das pessoas nas redes sociais, né? Às vezes são pessoas que você nem conhece, são pessoas que você nem convive, mas simplesmente porque a pessoa pensa diferente de você, porque a pessoa não enxerga as coisas do ponto de vista que você está enxergando, aí você simplesmente detona a vida da pessoa, põe em xeque o caráter da pessoa, põe em xeque a índole da pessoa. Então é muito desagradável ver isso, principalmente, né, por parte daqueles que deveriam, né, agir de forma diferente, porque são pessoas que julgam ter o conhecimento, são pessoas que julgam ter uma luz, né, uma suposta luz que outros não têm, mas que infelizmente muitas das vezes, né, cai naquilo que a Bíblia ela já de antemão já previa, né? Que é o que muitas das vezes os filhos das trevas eles são mais prudentes que os filhos da luz, não é verdade? Ou seja, muitas vezes a pessoa que ela não tem conhecimento nenhum acerca de doutrinas, de princípios cristãos, do evangelho, muitas vezes ela age com um coração puro, com um coração sincero, né? Isento de qualquer parcialidade, né? E muitas das vezes aquele que tem a luz, que tem o conhecimento do evangelho, que era para agir de forma moderada, de forma consciente, né? Ele muitas vezes age de forma irracional, às vezes de forma passional, né? Porque hoje em dia política é paixão, né? Hoje em dia os brasileiros, os evangélicos, eles são apaixonados por políticas, né? Eles têm o seu político favorito. Assim como tem o time de futebol, assim como tem a marca de carro favorita, hoje em dia está em evidência ter o político favorito. Então, vamos raciocinar, vamos chegar a uma conclusão sensata, né? Que nós torcemos pelo sucesso do Brasil, né? Esse é o que importa. Agora, discordância entre nós sempre vai haver, em qualquer governo, mas precisa haver o respeito. Isso é primordial em qualquer civilização, né? Em qualquer aglomeração de pessoas, em qualquer lugar, precisa haver o respeito. Ótimo domingo a todos.